Olá, meninos. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo. Hoje a gente vai começar a aula de número 42. A última aula que a gente estava trabalhando era a aula de isomeria óptica. E nós temos exercícios sobre isomeria óptica, isomeria geométrica, isomeria plana. Agora a gente vai começar a trabalhar com um assunto correlato com biologia, que é a classificação e a caracterização de aminoácidos, proteínas, que são compostos essencialmente químicos e que exercem funções extremamente importantes no corpo humano. Então, a gente vai trabalhar na aula 42 exatamente com as proteínas e os aminoácidos. O que são os aminoácidos? Aminoácidos são as subunidades, né? As subunidades constituintes das proteínas. Então, se você pegar um aminoácido, quando um aminoácido se combina com outro aminoácido, depois outro aminoácido, uma sequência de vários aminoácidos vai te dar o que a gente chama de proteína. Então, os aminoácidos, eles são constituídos de um carbono alfa, no qual estão ligados um grupamento amina e um grupamento carboxila. Como o grupamento carboxila é o ácido carboxílico, então o que é um aminoácido? O aminoácido é um composto de função mista. Você encontra duas funções nele. Você encontra a função amina e encontra a função ácido carboxílico. E você tem uma cadeia lateral. Essa cadeia lateral, que no slide está sendo representado pela letra R, é esse R que vai definir o nome que você vai ter para o seu aminoácido. Então, aminoácido é sempre o composto molecular formado pelo grupamento amino e o grupamento ácido carboxílico, que tem a carboxila. Olha só aqui na cadeia, ó. Aqui tem o nitrogênio, que caracteriza a função amina. Aqui você tem o ácido carboxílico. Então, nós temos um aminoácido. E esse R aqui, ó, que você está vendo aqui embaixo, esse R é o resumo de uma cadeia carbônica. Então, no lugar do R, você pode colocar um hidrogênio, você pode colocar o radical metil, você pode colocar o radical benzil, você pode colocar uma sequência de cadeias carbônicas. Independente do que você colocar no lugar do R, essa é a estrutura primária que você tem de um aminoácido. O que é o carbono alfa? O carbono alfa é o carbono que está ligado ao carbono da carboxila. Se você precisar numerar um aminoácido, obviamente esse aqui é o carbono de número 1. O carbono na extremidade da cadeia, onde você tem o ácido carboxílico, é o carbono número 1. Esse carbono aqui, ó, que está com o grupo amino, esse é o carbono número 2. Só que nós chamamos esse carbono aqui também de carbono alfa. O próximo é o beta, e aí vai seguir no alfabeto. Esse carbono aqui, ó, como o grupo amina está ligado ao carbono alfa, esse composto pode ser classificado como um alfa-aminoácido. Essa cadeia lateral, desde que ela não seja hidrogênio, aí se ela for qualquer outra sequência de carbonos que você tiver, esse carbono aqui, ó, passa a ser classificado como carbono quiral, ou seja, ele é um carbono assimétrico. Se no lugar daquele R você colocar qualquer coisa, desde que não seja hidrogênio, né? Porque se você colocar um hidrogênio aqui, o que você vai observar? Se eu coloco um hidrogênio aqui embaixo, eu vejo que esse hidrogênio ficou igual a esse outro hidrogênio. Aí, consequentemente, esse carbono aqui deixa de ser assimétrico. Aí a molécula não é uma molécula quiral. Mas se você colocar no lugar do R qualquer sequência de cadeias carbônicas, esse carbono aqui se torna um carbono assimétrico, e aí o seu composto automaticamente se torna um composto assimétrico e passa a apresentar isomeria óptica. Então, essas cadeias laterais, por sua vez, podem variar estruturalmente em tamanho e carga elétrica, deixando a cadeia mais polar ou mais apolar, dependendo do tamanho da cadeia carbônica que você colocar no lugar do R. Quanto menor for aquele R, mais polar tende a ser o aminoácido. Aumentou o tamanho do R, que você viu ali, maior é a cadeia carbônica, consequentemente, o seu aminoácido vai se tornando menos solúvel em água. O carbono alfa, que eu te falei, é o centro quiral. Aí no vestibular, quando ele perguntar para você quantos carbonos quirais você tem, ele está te perguntando quantos carbonos assimétricos a sua molécula tem, né? Aí quando que o carbono vai ser assimétrico? Toda vez que esse carbono for tetraédrico, preso a 4 ligantes diferentes, e aí se esse carbono tiver 4 ligantes diferentes, ele é um carbono assimétrico e ele confere à molécula uma atividade óptica. Aí se o seu aminoácido, então, for um aminoácido opticamente ativo, se aquele carbono alfa que eu te mostrei no slide anterior, esse carbono aqui, ó, se esse carbono for um carbono assimétrico, o seu composto, o seu aminoácido, passa a ter atividade ótica. E aí, automaticamente, você vai ter dois isômeros a partir dele, o destrógeno e o levógeno, né? Então, olha só aqui, ó. Se no lugar do R você colocar o radical metil, você tem um aminoácido chamado de alanina.
Então, imagina o que é o aminoácido. Olha só, aqui é a carboxila, que sofreu ionização, liberou H+, o NH2 recebeu mais um hidrogênio, virou NH3+, então esse aqui seria o aminoácido ionizado. No lugar daquele R que eu coloquei para você, eu vou colocar o CH3. Se eu ponho o CH3 aqui, eu tenho a alanina. Essa alanina apresenta o CH3 ligado a esse carbono, que é um carbono assimétrico. Consequentemente, esse composto é opticamente ativo. Na natureza, você teria, então, dois isômeros para alanina, o levógeno e o destrógeno. O que é o levógeno? É aquele que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. E o destrógeno vai desviar o plano da luz polarizada para a direita. Aminoácido, também é interessante a gente falar do aminoácido, porque os aminoácidos eles têm caráter anfiprótico. O que quer dizer caráter anfiprótico? É porque sempre quando você pega um aminoácido, a gente sabe que ácido carboxílico é a função mais ácida em química orgânica, mas a função amina, ela é a função mais básica que você também tem em química orgânica. Então, o que caracteriza o aminoácido? O aminoácido ele é sempre caracterizado pelo seu caráter anfiprótico. Anfiprótico quer dizer que ele apresenta o caráter ácido e básico ao mesmo tempo, devido à presença do grupo amino e do grupo ácido carboxílico. Então, se o composto é só amina, tem caráter básico. Se o composto é só ácido carboxílico, tem caráter ácido. Agora, uma vez seu composto tem amina e tem ácido carboxílico, ele tem caráter anfiprótico. Aí o que vai acontecer com isso? Quer dizer que vai diminuir o seu caráter ácido e vai diminuir o seu caráter básico, porque a base ameniza o efeito do ácido e o ácido ameniza o efeito da base. Como assim? Olha só aqui o que vai acontecer. Ó. Quando você pegar esse chamado de efeito Zwitterions, aí os Zwitterions ou caráter anfiprótico. Quando você tem um aminoácido, esse aminoácido ele tem nessa ponta da cadeia acidez, ou seja, tem um hidrogênio ionizável. Se você pegar o ácido carboxílico e colocar num solvente polar, ele libera esse hidrogênio. Mas esse hidrogênio ele não vai para o meio ambiente. Por quê? Porque ele encontra na própria cadeia um grupo que é doador de par eletrônico, que é o grupo amina. Como o nitrogênio tem um par eletrônico livre, então esse hidrogênio ele sai daqui, mas vem para cá. Ou seja, ele sai da molécula e volta para a molécula. Então a molécula tem a capacidade de liberar H+, mas também tem a capacidade de receber H+. Consequentemente, os aminoácidos apresentam caráter anfiprótico, ou seja, não tem acidez considerável, não tem uma basicidade considerável, exatamente por causa de uma compensação interna. Tem caráter ácido e tem caráter básico. Alguns vestibulares mostram para a gente que quando o composto tem caráter ácido e básico, eles chamam o composto de composto anfótero. Não é bem uma classificação adequada, porque cada composto anfótero é quando ele é polar e apolar ao mesmo tempo, igual detergente, sabão. Agora, quando a substância é ácida e básica, o mais adequado é você dizer que tem característica anfiprótica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ácido carboxílico vai liberar o H+, mas esse H+ encontra dentro da própria molécula um grupo que é doador de par eletrônico, que é o nitrogênio. Aí ele agrega ao nitrogênio e faz o NH2 se transformar em NH3+. Tranquilo? Então, isso quer dizer que você tem um composto, consequentemente, tem caráter dúbio, né? Tem dupla finalidade, dupla característica. Então, além da classificação quanto ao tipo de cadeia lateral, os aminoácidos também podem ser classificados fisiologicamente. Então, como eles exercem funções importantes para o nosso organismo, então você pode dar classificação para ele. Como nós precisamos de aminoácidos, os aminoácidos naturais, aí são os que o nosso corpo é capaz de sintetizar, enquanto que os aminoácidos essenciais, eles não são sintetizados. Então, você tem aqueles aminoácidos que são aminoácidos essenciais, são considerados essenciais, o nosso corpo não produz. Mas como eles são importantes, nós vamos ter que ingeri-los a partir da alimentação. Aí eu coloquei uma tabelinha aqui para você poder ver quais são os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os aminoácidos essenciais a gente não produz, a gente vai ter que adquirir através da alimentação. A vantagem é que são poucos, são só 8 aminoácidos. Então você tem lá isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Esses são os aminoácidos essenciais, nós temos que adquiri-los a partir da alimentação. Tudo bem? Bom, agora o que a gente pode falar, turma, da proteína? As proteínas, elas na verdade são a combinação que você tem de diversos aminoácidos. Vamos fazer uma sequência rápida aqui de cabeça nós dois. Olha só, presta atenção. Se tiver alguma dúvida, vai no chat lá que eu estou online com você agora, tá? Qualquer dúvida que você tiver, eu já vou tirando a sua dúvida que eu estou assistindo essa aula aqui junto com você. Quando você tem dois aminoácidos, esses dois aminoácidos vão se ligar.
Quando os dois aminoácidos se ligam, eles formam uma estrutura chamada de dipeptídeo. Dois aminoácidos se ligaram, então é dipeptídeo. Quando esses dipeptídeos se ligarem, você tem os polipeptídeos. Então, o que é uma proteína? A proteína é um polipeptídeo, porque ele é formado pela combinação de diversos aminoácidos. Aonde que você tem a ligação entre aminoácidos? Onde é que acontece essa ligação? Então, a cadeia polipeptídica é formada pela união de diversos aminoácidos através de uma ligação peptídica. Essa ligação peptídica ela é formada pela reação entre a carboxila de um aminoácido com o grupo amina de outro aminoácido. Então, olha só aqui um exemplo para você ter uma ideia. Olha só. Aqui você tem, ó, esse aqui é um aminoácido. Esse aqui é outro aminoácido. Quando um aminoácido se liga a outro aminoácido, a hidroxila da carboxila, ela sai. Essa hidroxila aqui vai sair junto com o hidrogênio da amina do outro ácido carboxílico. Não deixa de ser uma reação de neutralização entre ácido carboxílico e amina. A amina tem caráter básico e o ácido carboxílico tem caráter ácido. Então, quando um aminoácido se liga a outro aminoácido, reage os dois, cada aminoácido é formado pelo grupo amina e o grupo ácido carboxílico. O outro, amina e ácido carboxílico. Quando esses dois se ligam, o ácido carboxílico de um vai se ligar à amina do outro. Então, igualzinho está aqui, ó. Essa hidroxila de cor rosa vai se ligar a esse hidrogênio da amina do outro, também de cor rosa. Essa combinação resulta na formação da água. Como a carbonila, aqui, ó, esse carbono da carboxila perdeu a hidroxila, ele fica com a ligação a menos, porque esse carbono aqui perdeu a hidroxila. Como o nitrogênio estava ligado a dois hidrogênios e perdeu o hidrogênio, então esse carbono agora vai se ligar ao nitrogênio e vai formar esse composto grandão. Então, olha só aqui, ó. Daqui para a esquerda era o aminoácido da esquerda. Daqui para a direita é o aminoácido da direita. O que você está reparando aqui, turma? Olha só. Que você tem aqui, ó, C-O ligado ao N. Esse C-O era do ácido carboxílico e esse N era da amina do outro ácido carboxílico. Quando você tem carboxila reagindo com amina, esse grupo funcional que você está vendo aqui, ó, que eu destaquei aqui, ó, em marrom, laranja, clarim, isso que você está vendo aqui é a função amida. A ligação entre o nitrogênio e o carbono, essa ligação é a ligação que a gente chama de ligação peptídica. Então, o que é a ligação peptídica? É a ligação que vai unir os peptídeos. Então, quando os peptídeos se ligam, aí aquela ligação peptídica é a ligação que está unindo os aminoácidos. Que ligação que é essa? É a ligação entre o nitrogênio, da amina de um, com o carbono do outro. Isso é ligação peptídica. Só que em química a gente pode dar um outro nome. Repara aqui, ó. Esse grupo funcional que você está vendo aqui é o que caracteriza a função amida. Então, no vestibular, essa ligação que eu estou com o cursor aqui, ó, é chamada de ligação peptídica, mas nós também podemos chamar de ligação amídica, porque é a ligação que levou à formação de uma amida. Sempre quando o nitrogênio está ligado à carbonila, aqui nós temos a ligação peptídica, mas como é uma função amida, eu vou chamar de ligação amídica. Bem? Então, você tem, quando os aminoácidos se unem por meio dessa ligação peptídica, você passa a chamá-los de peptídeo, aí que são resíduos de aminoácidos. Em um peptídeo, você sempre tem aquela função amida, que uniu os dois. Além da função amida, você tem que ter, de um lado, sobrou carboxila, do outro lado, sobrou amina. Então, sempre quando você tiver a combinação desses dois, você vai ter a formação do dipeptídeo. Aí, olha só o que eu estou dizendo para você aqui, ó. Quando você uniu os dipeptídeos, isso aqui é ligação peptídica, ó, ou ligação amídica. Em todo dipeptídeo, você ainda tem que ter um grupo amina e tem que ter um grupo carboxila. Essa carboxila aqui era desse aminoácido. Esse amino pertencia a esse outro aminoácido. Como essa carboxila reagiu com esse nitrogênio e formou uma amida, ainda sobrou esse nitrogênio e essa carboxila. O que vai acontecer agora? Essa carboxila pode reagir com a amina de outro aminoácido, assim como essa amina pode reagir com a carboxila de outro aminoácido. E aí você vai ter uma sequência de cadeias de aminoácidos, uma sequência muito grande de peptídeos, dando para você o que você chama de polipeptídeo. Aqui eu coloquei apenas um dipeptídeo. Agora imagina se esse dipeptídeo se ligar a outro dipeptídeo, que vai se ligar a outro dipeptídeo, outro dipeptídeo. Você vai ter uma sequência de vários peptídeos, que você vai chamar de polipeptídeo. Os polipeptídeos, de modo geral, são proteínas, materiais poliméricos, cadeias imensas, formadas por sequência com grande quantidade de átomos de carbono. As proteínas que nós encontramos, elas têm diversas funções.
a gente pode classificar assim: transporte de nutrientes, transporte de metabólitos, que são substâncias que vão participar de processo metabólico no organismo. As proteínas são trabalhadas como enzima. O que é uma enzima? Enzima é sempre considerado um catalisador biológico. O que é um catalisador? É aquela substância que vai participar do processo reacional, vai participar daquela reação, mudando o mecanismo da reação, fazendo a reação passar por um caminho alternativo com menor energia de ativação, fazendo o processo um processo mais rápido. As proteínas participam de tecidos importantes para a gente, formando parte estrutural do nosso organismo, são receptores de grupos funcionais para poder desencadear a reação. Então, as proteínas exercem diversos papéis importantes no nosso corpo. A gente pode classificar também essas proteínas como sendo nucleoproteínas, que é quando você tem aquela proteína, aquele polipeptídico, associado a ácidos nucleicos, né, que é o caso, por exemplo, das histonas. Ou então você pode ter as glicoproteínas. Glico vem de glicose. Glicose te lembra polissacarídeos. Então, quando você tiver, não é que a glicose é o polissacarídeo, mas a combinação de várias glicoses, você vai ter a combinação formando os polissacarídeos. Então, os polissacarídeos são combinações que você tem de moléculas pequenas de glicose, glicose com frutose e tal. Então, as glicoproteínas é quando as proteínas estão associadas aos oligosacarídeos, né? Aqueles fragmentos que você tem de açúcares, como, por exemplo, a mucina. Metaloproteína é quando você tem uma proteína que está conjugada com algum metal, ela está complexada com algum metal, que é igual à hemoglobina. Então, o que é hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína imensa e tem o grupo M. O grupo M é o grupo do ferro. Então, o ferro é o metal que está ligado à proteína, você vai classificá-la como metaloproteína. E você tem as lipoproteínas. As lipoproteínas são aquelas que você conhece como LDL, HDL, né? São associadas com os lipídios, como, por exemplo, as lipoproteínas, carreadores de colesterol. E aí o colesterol é importante para poder formar várias estruturas que você tem fisiológicas no organismo. Então, nós temos várias classificações de proteínas. Agora, as proteínas têm um detalhe importante, né? Que você pode ter... a forma de classificar a proteína também pode ser baseada de acordo com a função dela no organismo. Então, a proteína ela pode ter a função estrutural na nossa pele. Então, pode ter função estrutural, e ela pode ser o colágeno, pode ser queratina, que dão consistência para a nossa pele, maciez para a nossa pele. Quando isso acontecer, você vai chamar de proteína estrutural. As proteínas ativas são aquelas proteínas que, na verdade, não fazem parte da estrutura. Elas são ativas porque elas participam de processos metabólicos, elas vão transportar alguma substância, elas vão carregar algum metabólito, elas vão participar de algum processo de defesa do organismo, elas podem levar algum material gorduroso, algum metal para poder participar da reação. Aí sim são consideradas as proteínas ativas, são aquelas que participam ativamente do processo fisiológico, do processo metabólico, né? Então, o que a gente pode falar também dos aminoácidos? Bom, os aminoácidos, aí, com exceção dos aminoácidos que são raros, né, geralmente modificados após a síntese proteica, todas as proteínas são compostas de 20 aminoácidos. Então, uma regra que a gente tem. Você tem algumas exceções, claro, mas você tem, assim, as proteínas são formadas por uma sequência de 20 aminoácidos que se formam combinam e se formam de maneira diferente, uma combinação diferente desses 20, para poder formar diversos tipos de proteínas. Essa sequência de aminoácidos, sem levar em consideração a sua configuração, orientação espacial, é chamada de estrutura primária da proteína. Então, o que é a estrutura primária da proteína? É a maneira com que você tem a combinação entre esses aminoácidos para poder formar a estrutura que você tem. Então, a sua proteína vai ter uma sequência de aminoácidos. Essa estrutura, essa sequência original, sem você levar em consideração a orientação espacial, a configuração espacial, essa é que você chama de estrutura primária da proteína. Só que as proteínas, como elas são formadas por aminas e ácidos carboxílicos, essas aminas e esses ácidos carboxílicos podem fazer muita ligação de hidrogênio. Então, você tem várias interações intermoleculares que circundam a molécula da proteína. Essas interações intermoleculares fazem com que essa molécula ela sofra um dobramento na sua estrutura, porque os átomos vão se atraindo, à medida que os átomos vão se atraindo, essa cadeia começa a se deformar porque ela sofre a ação dessa interação intermolecular. Então, as interações intermoleculares, que são muitas nesses aminoácidos que compõem a cadeia, pode fazer com que essa estrutura agora que você tem, ela sofra um dobramento espacial, ela sofra uma deformação na sua estrutura. Quando ela tiver essa estrutura, você vai classificar agora como sendo uma proteína secundária. Então, a conformação secundária
é porque você tem aquela estrutura primária mostrando agora que ela não fica no espaço de uma maneira homogênea. Você tem uma configuração agora que vai dar uma deformação, vai mudar o arranjo dessa molécula exatamente em função das intensas interações intermoleculares. Aí você vai chamar de estrutura secundária. Tudo bem? Vamos fazendo alguns exercícios bacanas aqui para você poder ver de que maneira que pode esse assunto ser abordado em prova de química. É claro que no vestibular, a parte da biologia vai dar uma outra ênfase para você. Então, você vai ter o estudo desse conteúdo pela biologia com outro foco. É lógico que a biologia vai dar aquele foco e vai interessar mais a eles, tendo aqueles assuntos que eles procuram aprofundar mais. Mas é bacana porque é um assunto contextualizado, é interdisciplinar, então é uma coisa que te ajuda muito. Olha de que maneira que aminoácido e proteína poderiam aparecer para você no vestibular. Olha só. Recentemente, questão do Enem, recentemente um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Quem é o nitrato? O nitrato é NO3. Então, o nitrato é fonte de nitrogênio e de oxigênio. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Aumentando muito a quantidade de CO2, aí começa a diminuir a absorção de nitrato pela planta. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de quê? Se ele está dizendo para a gente que se aumentar a quantidade de gás de carbono na atmosfera, diminui a absorção de nitrato. Se está diminuindo a absorção de nitrato, quer dizer que você está diminuindo o fornecimento de nitrogênio e de oxigênio para a cadeia. Aí você vai reduzir primariamente qual nutriente? Vamos ver. Se você for analisar, turma, carboidrato, essencialmente é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem nitrogênio, então não afetaria carboidrato. Lipídio é formado por triglicerídeos. Você tem carbono, hidrogênio e oxigênio no triglicerídeo. Isso quer dizer que se você diminuir a quantidade de nitrogênio, não vai afetar o lipídio. Proteína. Aí você tem proteína, as proteínas são formadas por aminoácidos. Tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, mas também tem nitrogênio. O que quer dizer? Quer dizer que se você diminui a absorção de nitrato, diminui a absorção de nitrogênio. Aí, diminuindo a absorção de nitrogênio, consequentemente, começa a prejudicar a formação de quem? De proteína. Então, nutricionalmente, o teor nutricional do trigo vai começar a reduzir, porque vai diminuir a qualidade e a quantidade de proteínas que você tem nele. Então, a alternativa correta seria a letra E. Questão 2. Ele fala que a bile é produzida pelo fígado e aí armazenada na vesícula biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídios. Os sais biliares são esteroides sintetizados no fígado a partir do colesterol e a sua rota de síntese envolve várias etapas. Partindo do ácido cólico, representado na figura, ocorre a formação dos ácidos cólico e taurocólico. A combinação entre o ácido cólico e a glicina, ou taurina, origina a função amida. Olha só, Tomó. Quando é que você tem amida? Amida é quando você tem combinação entre ácido carboxílico e amina. Então, ácido carboxílico mais amina vai te dar amida. Aí ele fala que essa amida é formada pela reação entre o grupo amina desses aminoácidos e qual outro grupo? Bom, se toda amida veio da reação entre amina e ácido carboxílico, então, se a amina ela veio do aminoácido, então ela vai ter que reagir com quem? Com o ácido carboxílico. De quem? Do ácido cólico. Então, obrigatoriamente, para eu formar uma amida, eu tenho que fazer a reação entre amina e um ácido carboxílico. Então, nesse caso, se você já tem amina, falta o quê? Falta a carboxila do ácido cólico. Tranquilo? Vamos fazer mais uma questão. A descoberta dos organismos extremófilos foi uma surpresa para os pesquisadores. Alguns desses organismos, chamados de acidófilos, são capazes de sobreviver em ambientes extremamente ácidos. Uma característica desses organismos é a capacidade de produzir membranas celulares compostas de lipídios feitos de éteres, em vez dos ésteres de glicerol, comum nos outros seres vivos, que são os mesófilos, o que preserva a membrana celular desses organismos, mesmo em condições extremas de acidez. O que o Enem está falando aqui para a gente, Tomó? Fala que foram descobertas bactérias que são extremófilas. Elas conseguem trabalhar em ambientes que são extremamente ácidos. Por quê? Porque a membrana celular delas é formada basicamente, a camada lipídica é formada por grupos éteres e não ésteres, que são os componentes principais que você tem dos outros micro-organismos mesófilos, os micro-organismos que vivem em pH normal. Por que
os extremófilos, então, os micro-organismos conseguem sobreviver? Porque eles têm o grupo éter. Esse éter, então, pelo enunciado, ele é mais resistente do que o éster. Logo, em ambiente ácido, esse éster é mais fácil de ser destruído. Aí ele coloca para a gente, ó, a degradação das membranas celulares de organismos não extremófilos em meio ácido é classificada como é que você vai fazer para degradar a membrana celular? Se a membrana celular é um éster, para você poder destruir o éster, o que você tem que fazer? Hidrólise, termólise, eterificação, condensação ou saponificação. Para você destruir o éster em meio ácido, é só você fazer a hidrólise dele. Quando você hidrolisa um éster, ele desmancha, ele degrada e volta a formar ácido carboxílico e o álcool, que estava dando origem a ele. Então, a alternativa correta é hidrólise. Tudo bem? Mais lá na frente, numa outra oportunidade, a gente vai recapitular, eu vou colocar para você um esqueminha legal, que vai ser o seguinte, eu vou colocar assim, quais as substâncias, quais funções orgânicas que reagem para poder formar qual outra substância. Por exemplo, álcool com álcool, forma éter. Álcool com ácido carboxílico, forma éster. Então, no outro momento, eu vou te dar toda essa sequência de reação para chegar na prova do Enem, você conseguir matar tudo isso aí que vai aparecer para você. Tranquilo? Então, a gente está vendo aqui hoje uma aula sobre proteínas e aminoácidos. No outro momento, a gente vai se encontrar para poder falar sobre os lipídios. Beleza? Tudo bem? Então tá legal, galera. Um abração para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.